Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos nonos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes de começarmos a falar sobre o tema da aula de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões referentes à aula passada. A primeira questão diz: a sustentabilidade pouco representa para uma empresa quando? A gente pode citar como resposta o conceito pertencer apenas a ela e não a toda a sua cadeia de relacionamento. A segunda questão diz: o que seria necessário para um negócio ser perene, duradouro e produtivo? É necessário que clientes, fornecedores, parceiros e consumidores tenham em mente ideias sustentáveis, mas também os coloquem em prática. Aqui está o gabarito para que vocês possam corrigir as outras questões. Hoje, o tema da nossa aula será sobre a pegada de carbono. Então, quando a gente vai analisar a nossa vida, passar por esse mundo sem realizar nenhuma pegada é quase impossível. Por exemplo, quando a gente vai dar um passeio na praia, né? A gente está ali tocando o chão, a gente vai deixando as marcas das nossas pegadas ao caminhar, por exemplo, à beira-mar. Assim, é como uma pegada de carbono que é inevitável de existir com a nossa forma de vida. Então, o fato de viver, de estar vivo, faz com que nós tenhamos a nossa pegada de carbono. O fato simples de respirar faz com que a gente possa emitir carbono na expiração, tá? Então, se a gente está vivo, a gente está respirando e vamos emitir o carbono. Cada pequena ação do nosso dia a dia influencia nesse medidor, de como medir a quantidade de carbono que a gente libera diariamente. Então, por exemplo, o que escolhemos comer, vestir, a maneira de se locomover pela cidade e o estilo de vida de forma geral podem impactar nesse índice, que tem um papel fundamental de nortear, para nortear como nossas ações alteram o presente e o futuro do nosso planeta. Então, várias ações que a gente realiza no nosso dia a dia faz com que a gente possa emitir carbono e a gente nem percebe, tá? E todas essas ações diárias vão estar ali contribuindo de alguma forma, positiva ou negativa, para o futuro do nosso planeta. E o que seria a pegada de carbono? O termo ele é derivado da língua inglesa carbon footprint e diz respeito à quantidade de carbono emitido por uma pessoa, por empresas ou por um tipo de atividade. Então, está relacionada com a quantidade de carbono que é liberado para o meio ambiente. Uma série de indicadores que passam desde a alimentação, ao tanto que você usa, por exemplo, o carro ou outro meio de transporte, vão mensurar os cálculos da sua pegada de carbono, que indica justamente a quantidade de gases do efeito estufa emitidos no seu dia a dia, que são considerados carbono equivalente. Vocês podem até pesquisar na internet, calculadora relacionada à pegada de carbono. Então, ali você vai inserindo, dados do seu dia a dia e ali vai mostrar na calculadora quanto de carbono você vai estar emitindo durante as suas ações no seu dia a dia. Mas como estou emitindo gás carbônico? Como é que a gente consegue emitir e liberar o gás carbônico? Quase tudo que a gente realiza, que a gente faz,
ocorre a liberação do gás carbônico, que tem como sigla o CO2. A gente pode liberar o gás carbônico ou outro tipo de gás do efeito estufa que contenha nele o carbono. Por exemplo, o fato de andar de carro, o simples fato de carregar o celular, de ligar a televisão, tá? A fabricação ou ciclo de vida de um serviço ou produto, desde a sua fabricação ao seu uso e o seu descarte, também deixa pegada de carbono. Por quê? Porque libera gases do efeito estufa a cada etapa. Então, na construção de um determinado item, desde todas as etapas de fabricação, da utilização do item até do descarte dele, vai ocorrer uma geração, uma liberação de carbono. A pegada de carbono pode mensurar o quanto de gases do efeito estufa uma pessoa, ou uma organização, ou uma empresa, atividade ou um produto emitem para poder existirem. Então, por exemplo, empresa, para que ela possa se manter em si, tem ali uma quantidade também de carbono que ela vai estar emitindo, que pode sim prejudicar o meio ambiente com a intensificação ali do efeito estufa. Por que conhecer a minha pegada de carbono é importante? Porque a gente conhecer, a gente repensar a nossa pegada de carbono é tão importante. Primeiro, o Brasil ele ocupa o 6º lugar entre os maiores emissores de gases do efeito estufa, com 3,2% do total mundial, tá? Então, precisamos mudar nossos comportamentos, tá? E isso só vai ocorrer se a gente conhecer a nossa pegada de carbono e tudo o que a gente produz e o que a gente consome. Só assim poderemos optar por marcas que tenham pegadas menores e que tenham projetos para diminuir o impacto no planeta. Então, se a gente tiver um olhar benéfico em relação ao nosso planeta, a gente vai começar a pesquisar mais sobre a emissão desse carbono e sempre fazer a opção da utilização de itens que não gerem tanta produção e liberação de carbono em si. Se não mudarmos, nossas pegadas ficarão cada vez maiores e a sobrecarga da Terra ocorrerá muito antes do previsto. Então, se a gente continuar nesse ritmo de não se preocupar com nossas ações, ocorrer uma grande liberação de gases referente ao efeito estufa, a Terra em si ela pode ser prejudicada cada vez mais. Até a próxima aula.